Capítulo 21. Em defesa da República. 1917 a 1919. A Europa atravessava a Primeira Guerra Mundial e com ela todos os contextos precários que eram oriundos deste conflito e em que Portugal não era exceção. Os alimentos de primeira necessidade escasseavam e eram frequentes os assaltos a lojas pela população, muitos deles desesperados por não terem possibilidades financeiras para aceder ao mercado negro. Os primeiros anos decorreram nas vidas de Rodolfo e de Beatriz, agora com a presença do seu filho Artur, que era a luz para os seus olhos. A natureza e a genética de Beatriz estava presente na beleza daquela criança de 3 anos que se apresentava aos olhos dos adultos como saída de um filme de cinema mudo. Mais tarde essa sua aparência confirmar-se-ia. Já quando adulto era como um irmão gêmeo de Errol Flynn. Beatriz continuava a trabalhar no café da mãe. Nunca tinha sido capaz de a abandonar, apesar dela ter um caráter difícil de suportar. Ela compreendia que a maneira de ser da mãe era proveniente da luta que tinha enfrentado para assegurar a sobrevivência das duas depois da morte súbita do marido. Também tinha que aceitar o facto desta profissão requerer uma mentalidade em que se é obrigado a ser intransigente para evitar abusos de confiança que normalmente conduziam a exageros de consumo que na maioria acabavam por nunca ser pagos pelos clientes. Rodolfo mantinha a sua atividade política com o grupo ativista de Tony, o que não agradava totalmente à sua esposa. Beatriz tinha-o acompanhado em algumas iniciativas que tinham inclusivamente envolvido o risco de serem detidos e torturados, mas no seu entender tinham que pensar no futuro do pequenito. Essa responsabilidade de mãe nunca foi totalmente seguida por Rodolfo, que não conseguia contrariar os seus instintos como espírito aventureiro que era, e apesar de saber que Beatriz tinha uma educação e formação política diferentes da dele. O seu espírito era mais conservador e agora, como mãe, mais prudente. Tens que passar mais tempo connosco, Rodolfo. O Artur está a viver o período mais importante da sua vida, aquele em que as crianças absorvem tudo o que se passa à sua volta e aprendem tudo o que nós lhes ensinamos. Ele precisa de sentir a tua presença, que é forçosamente diferente da minha. A criança tem necessidade de estabelecer a diferença entre o pai e a mãe, entre o nosso papel como pais. Tens razão, Beatriz. Eu vou tentar estar mais disponível para vocês. Peço-te que ajudes nessa tarefa porque, como tu sabes, eu não fui educado num ambiente completamente equilibrado como o teu. Nunca soube o que foi a presença de um pai, exceto para me castigar. Portanto, é muito natural que eu não possua essa noção de quanto esse facto é importante para a criança. Eu não consigo ajudar-te se tu nunca estiveres em casa, Rodolfo. Até a nossa vida de casal está a ser prejudicada por essas tuas atividades no grupo do Tony. Às vezes penso se isso não será mais importante para ti do que a tua família. Não penses numa coisa dessas, Beatriz. É só porque ele precisa de mim para certas funções que ele não entrega a ninguém por falta de absoluta confiança. Já sabes que ele pensa que pode pôr a sua vida nas minhas mãos e posso dizer-te que muitas vezes é o caso. Nestas atividades, a discrição e o silêncio são fundamentais e ele tem a certeza de que eu nunca o poderei expor a nenhum risco. Ainda por cima, ele é o chefe da célula e a sua ausência iria prejudicar enormemente a sua atividade. Quando ele me pede seja o que for, sou obrigado a fazê-lo. Estás a ver? És obrigado a fazê-lo ou sentes-te na obrigação de o fazer? Eu sei que ele te deu guarida e alimentação no momento mais difícil da tua vida, mas tu não lhe deves absolutamente nada, Rodolfo. O que já fizeste até hoje é mais do que suficiente. Mesmo se lhe disseres que tens que te ocupar da tua família, ele seria o primeiro a compreender-te e a apoiar-te. Provavelmente não sou a pessoa mais adaptada para viver contigo, Beatriz. Tu precisas de um companheiro que seja mais tradicionalista e conservador, que corresponda mais ao ambiente em que foste criada e educada. Desde o princípio que eu te contei tudo sobre o meu passado, e ao fazê-lo também pensei que o compreenderias e nunca me pedisses para ser diferente. Não digas parvoíces. A vida não tem que ser forçosamente uma luta constante, Rodolfo. De antes era por causa da monarquia, agora é por causa da república e amanhã sabe-se lá o que será. Vocês estão a conduzir-nos a uma situação em que mais tarde ou mais cedo nos encontraremos sob um regime de força que acabará com as poucas liberdades que temos. É para que servem os extremos.
Penso que estás afetada por todas as dificuldades que estamos a passar, Beatriz. E posso compreender isso. Deves ter medo de ir à rua por causa desses assaltos às lojas, mas se quiseres eu posso encarregar-me disso de forma a que possas ficar em casa com o Arthur. Até esse momento, o Rodolfo tinha tido a vantagem de trabalhar para Tony, o que lhe proporcionava ter acesso aos produtos alimentares da sua mercearia. Dados os seus contactos, Tony continuava a dispor da maior parte desses produtos. Não tem nada a ver com isso, Rodolfo. É essa atividade política que tu mantens que nos vai desgraçar a vida. Se ele é teu tão amigo, deverá compreender que estamos no início da nossa vida de casados e deixar-te passar a ser um empregado sem nenhuma ligação política com esse grupo de extremistas. Este confronto ideológico entre os dois vinha a agravar-se lentamente. Rodolfo tinha a necessidade de se sentir vivo através dos riscos que corria a quando das suas atividades anarquistas. Ao mesmo tempo, era uma demonstração de que continuavam a existir reminiscências do seu passado, uma certa revolta que reinava no seu espírito contra todas as situações injustas a que estavam sujeitos. Também tens de começar a lutar por outros objetivos profissionais, Rodolfo. Não vais passar o resto da tua vida a transportar caixotes às tuas costas e a engraxar sapatos. Existem outros empregos que te podem proporcionar uma especialização mais bem remunerada. Penso que até agora fui responsável o suficiente para assegurar a manutenção do nosso lar, Beatriz. Essa da nova profissão é que eu não estava à espera. Será que o meu trabalho não tem o mesmo valor do que os outros? Não, nada disso. É simplesmente porque tens que ser mais ambicioso. Não só por ti, mas também para proporcionares uma vida melhor ao teu filho, que não tem culpa de ter nascido. Rodolfo não estava habituado a ouvir este tipo de recriminações, mas a sua honestidade não lhe permitia contradizê-lo. Era verdade que passava muito tempo com Tony, dada a sua lealdade e fidelidade para com ele. Nunca se poderia esquecer que era ele que o tinha acolhido e isso mantinha esse laço entre os dois. Resolveu não continuar naquele diálogo que, no seu entender, iria terminar bastante mal. Voltou-se para Beatriz e disse-lhe: deves saber que tu e o pequenito são o de mais precioso que eu tenho na vida. O resto que faço é por uma questão de fidelidade por quem me acolheu. Não sei se tu ou a tua mãe fariam o mesmo por mim. E com isto saiu de casa pela primeira vez, sem saber exatamente aonde ir ou o que fazer. Não sem antes se aperceber que Beatriz se encaminhava para o quarto com lágrimas nos olhos. Depois de quase 4 anos de vida em comum, foi neste contexto familiar que os dias se começaram a passar, criando gradualmente uma distância entre eles. A nível interno, a situação política, nomeadamente a consolidação da Primeira República, estava muito longe de estar estabilizada. Muitos monárquicos tinham abandonado Portugal com destino a outros países que professavam o mesmo regime. Mas isso não evitava que houvessem movimentações planeadas a partir do exterior e denominadas como incursões monárquicas, que eram comentadas pelos seus adversários políticos. Em 1917, o país encontrava-se num período de descontentamento público e de instabilidade política, em que tudo era previsível de acontecer. A Europa passava pela grande provação da Primeira Guerra Mundial e a participação de Portugal neste conflito por decisão de Afonso Costa e do Partido Democrático estava igualmente a incrementar as tensões no seio da população e automaticamente no cenário político. A impopularidade do poder instituído aumentava a passos largos e as divisões entre os democráticos eram visíveis. Nos finais desse ano, Rodolfo recebia informações da sua célula anarquista de que tinham que estar preparados para um possível contragolpe da parte dos monárquicos ou de outras correntes políticas dissidentes da política praticada na altura. Nesse dia 5 de dezembro de 1917, Rodolfo encontrava-se na companhia dos seus camaradas anarquistas quando Tony os interrompeu. Estava bastante excitado e aparentava um certo cansaço. Camaradas, acabei de receber a notícia que o Sidónio Paz exonerou o governo de Afonso Costa e tomou o poder através de uma junta revolucionária, o que significa que estamos novamente nas mãos dos militares. Os presentes ficaram quase sem fala, dada a surpresa que tinha revestido esta tomada de poder e apesar de estarem à espera de acontecimentos políticos importantes que mudassem o rumo e a prática do governo. Mas como é que isso é possível? Disse um deles. Mas ele não é um republicano?
Sim, é republicano, mas igualmente um militar, e é isso que é extremamente perigoso. Não sei como é que ele poderá equacionar a neutralidade política da junta com as diversas correntes no seio dos republicanos e dos democráticos. E não excluo a possibilidade de infiltrações dos monárquicos em todos estes acontecimentos, respondeu Tony. De certeza que os monárquicos se vão tentar aproveitar da situação, Tony, exclamou repentinamente Rodolfo. Não somente eles, mas também os republicanos presidencialistas e os parlamentares e outras correntes no seio do partido. Essa junta revolucionária tem que ser bastante firme e isenta nas suas decisões, afirmou Tony. Desta vez isto vai resultar numa guerra civil, observou um dos presentes. Se querem que eu lhes diga a verdade, até estou bastante contente, apesar da minha preocupação. Esta medida que o Afonso Costa tomou em relação à tabulação de preços está a acabar comigo, desabafou Tony. Isso foi para evitar o mercado negro, respondeu Rodolfo. Sem o mercado negro já estávamos todos a passar fome, Rodolfo. Com certeza que não existe ninguém no poder a beneficiar disso, senão não regulavam os preços. A pior atitude do Afonso Costa foi concordar com a nossa participação na guerra, para além da oposição que começou a dirigir à classe operária e aos agricultores, retorquiu um dos elementos do grupo. Temos que continuar com as greves, não é a junta militar que nos faz parar. Não vamos abdicar de seja o que for, manifestou-se um dos anarquistas. Logicamente o ambiente estava a ficar um pouco exaltado. Tony resolveu pôr um termo àquela reunião. Agora tinham que se concentrar sobre a maneira mais lógica de agir, elaborando estratégias e não dispersando energias em reações desnecessárias que só poderiam conduzir a confrontos entre a população. Camaradas, temos que ter calma e cabeça fria. A nossa causa está mais uma vez ameaçada. Neste momento não existem acordos entre as diferentes correntes políticas, mas isso irá acontecer brevemente. A seguir a esta tomada de poder começam as alianças entre os partidos e de certeza que vão ocorrer transformações profundas na nossa vida política. Até lá, mantenham-se alerta. Continuem a colher toda a informação possível e comuniquem-me imediatamente, instruiu Tony aos seus camaradas. Foi neste ambiente de inquietude e indefinição que reinava na célula anarquista que Rodolfo abandonou mais uma vez aquela reunião. Dirigiu-se à casa de José para lhe dar as novidades e na esperança de também receber algumas informações que ele tivesse eventualmente obtido através das suas relações. Depois daquela ocorrência desagradável com José, as suas relações de amizade foram consolidadas pelo facto dele e Beatriz o terem convidado para ser o padrinho de Artur, o que ele aceitou com imensa satisfação e felicidade. Muitas vezes levava o pequenito para a sua casa ou passava para levá-lo a passear para além de lhe trazer brinquedos, os quais Rodolfo não se podia permitir de comprar. Já estava a acabar a faculdade e continuava a ser o jovem atinado e concentrado nos seus estudos. No entender de Miguel, a coisa mais importante na sua vida. Dessa vez foi encontrá-lo nas traseiras da casa a cuidar do pequeno jardim que fazia os encantos e era orgulho da sua mãe. Ao vê-lo, José teve uma expressão de surpresa, enrugando a testa num ar interrogativo. Estás aqui a esta hora? Não estava à tua espera, mas sabia que não irias deixar de passar mais cedo ou mais tarde. Sim, já estou ao corrente do que se está a passar. Desta vez é que eles vos apanharam na rede, disse antes que Rodolfo pudesse abrir a boca. Rodolfo franziu os olhos. Na rede? A pesca só agora começou. Neste momento eles estão a pescar toda a espécie de peixe, o Sidónio Pais mais a sua junta militar. Apesar da preocupação que invadia o espírito de ambos, estas metáforas políticas fizeram-nos rir. Eu sempre te disse que os monárquicos não iriam deixar as coisas ficar assim. Apesar do Sidónio Pais ser republicano, não tenho dúvidas que existe aí um dedo daqueles que foram despojados do poder real. Não ouviste falar das incursões monárquicas? Observou José com uma expressão que fazia lembrar um professor ou de um pai que dava uma retórica ao seu filho. Vai-te lixar com essa conversa, José. O tempo das cruzadas já passou. Continuas com essas ideias conservadoras na tua cabeça, meu amigo. Se não fosses padrinho do meu filho, dava-te uma sova, meu aristocrata da treta. Um dia ainda vais chegar à conclusão que a monarquia era o regime mais adequado para o nosso povo. Nunca ouviste dizer que atrás de mim virá quem bem me fará? Vais compreender que os valores tradicionalistas são os únicos que conseguem proporcionar um equilíbrio em termos sociais, em que a população possui um certo respeito pelas instituições.
Desde que os exemplos dados pela família real não sejam idênticos aos dos ingleses durante a época medieval, José, onde os camponeses eram mortos e torturados para andarem a sustentar a exuberância do rei. Penso que foi exatamente isso que a nossa família real recebeu como herança da Inglaterra. Não leves isso tudo tão a sério, Rodolfo. Já sei como tu pensas e tu já me conheces o suficiente para saberes que eu respeito a tua opinião, desde que tu faças o mesmo. A propósito, como é que estão o pequenito e a Beatriz? O Arthur está sempre em forma, graças a Deus. Já tem um caráter bastante marcado, mesmo com a sua idade. E a Beatriz? Já lhe contaste os acontecimentos do dia? Ela deve estar preocupada, sobretudo conhecendo o teu feitio e o teu envolvimento político no grupo do Tony. As coisas não vão muito bem entre nós, José. Eu sei que a culpa é minha, mas não posso evitar de ser assim. Ela já me conhecia antes de nos juntarmos. Por que é que nunca se casaram? Isso foi outra coisa que eu nunca compreendi, Rodolfo. Para dizer a verdade, até aos dias de hoje nenhum de nós teve essa iniciativa. Talvez por falta de coragem. Se calhar existe qualquer fator inibidor que faz com que assim seja. Este silêncio, esta expectativa de que um de nós aborde esse assunto. Talvez mesmo um certo receio das reações e respostas que isso possa ocasionar. A Beatriz deve adorar-te. Só pode ser isso, senão nunca poderia suportar essa condição. Tenho muita admiração por ela por esse facto. Não se encontram pessoas como ela todos os dias, Rodolfo, e tens que estar consciente desse facto. Tu gostas verdadeiramente dela, não gostas? Embora nunca tivesse abordado esse assunto, sabia que José nutria sentimentos por Beatriz. Sentiu que esta sua pergunta continha um certo ar de esperança que ele dissesse não. À parte de ser muito leal para com os seus amigos, Rodolfo possuía uma mentalidade muito aberta que antagonizava todos os convencionalismos. Talvez isso correspondesse ao seu espírito e mentalidade anarquistas. Pensava que os sentimentos não tinham nada de mal na sua essência se ela fosse pura e que nunca se poderia proibir alguém de os sentir em relação a uma outra pessoa, independentemente do seu estatuto na sociedade. Seria como pôr um rótulo na testa de cada um de nós com um código que traduzisse a autorização ou a interdição de amar um outro ser. Eu amo a Beatriz à minha maneira, José. Não sei como explicar isto, mas existe qualquer coisa em mim que me impele a tudo o que implique contestação e luta pelos valores fundamentais do povo, mesmo com o risco da minha pessoa e provavelmente dos meus amigos e família. Reconheço que isso tenha a ver com o meu passado, que, como sabes, não foi nada fácil de suportar. Mas o sangue que corre nas minhas veias obriga-me a reagir desta maneira. Não há dúvida que tens mentalidade revolucionária, Rodolfo. Se ser revolucionário é ter este comportamento e forma de pensar, então sim, de certeza que sou revolucionário. E tens que pensar que no seio do mundo anarquista existem igualmente diversas tendências. Existem os anarquistas radicais e os moderados, como no seio dos republicanos, até dos democratas ou de qualquer outro partido. Penso que passa tudo por uma questão de opções pessoais, mas posso assegurar-te que estou longe de ser um radical em termos políticos. José observava-o com um ar de admiração e ao mesmo tempo com um olhar que levou Rodolfo a adivinhar os seus pensamentos, de tão bem que o conhecia. Com puro ato de amizade e sinceridade no seu coração, respondeu-lhe: Eu sei que o que faço não oferece muita segurança à Beatriz, mas aqui só entre nós. Se um dia me acontecer alguma coisa, peço-te que cuides dela e do Arthur. José não sabia o que responder e a sua face tornou-se vermelha de congestionado que ficou, como se tivesse sido apanhado num segredo que o tinha acompanhado há anos, mas que era demasiado visível para ser ocultado. Rodolfo começou a rir-se aproximando-se dele, abraçou-o fortemente e disse: Ai, ai, o meu grande amigo José, só eu é que te conheço e pelos vistos tenho que ajudar-te a encontrar uma namorada. Já é a altura disso, sabias? Depois de acabar a faculdade, Rodolfo, sabes que eu sou organizado em tudo o que faço. E antes disso ainda existem mais coisas a fazer. Demasiado organizado para o meu gosto, mas adoro-te na mesma, meu grande amigo. Bom, tenho que me ir embora. Agora é que eles devem começar a ficar preocupados. Até amanhã, José. Rodolfo despediu-se dele e dirigiu-se à sua mãe para a cumprimentar, não antes que ouvisse a voz de José atrás de si. Rodolfo, espera, ainda não te dei o resto das novidades. Não queres saber o que é que eu tenho que fazer antes de acabar a faculdade? Rodolfo fixou nos olhos e instantaneamente compreendeu o que ele lhe queria transmitir. Não me digas uma coisa dessa, José. Eu não te deixo fazer isso.
Sim, Rodolfo, acabei de me alistar para ir para a frente de combate. Sei que é talvez um pouco tarde, mas a minha consciência é superior às minhas conveniências pessoais. Mas eu não posso estar ao teu lado para te proteger, José. Já sabes que eu não posso deixar a Beatriz e o menino, sobretudo nesta fase que estamos a atravessar. Compreendo perfeitamente e nem tens que te preocupar comigo. Aprecio bastante o teu cuidado. És como um irmão para mim e não posso dizer que não desejaria ter-te ao meu lado nas trincheiras. Vou como oficial e pode ser que isso me traga algumas vantagens. Só Deus é que sabe, pois estou nas mãos dele. Rodolfo estava estupefacto e não encontrava palavras para se exprimir. Dado o seu caráter, não costumava reagir daquela maneira. Mas daquela vez não pôde deixar de ficar um bocado pálido, o que era uma manifestação de preocupação e de pura amizade que tinha por ele. José também estava bastante surpreendido de vê-lo naquele estado, dando-lhe alguns momentos para ele se recompor. Como é que eu vou dizer isso à Beatriz e ao pequenino? Não tens de o fazer, Rodolfo. Eu já disse à Beatriz. Vais-me obrigar a ir contigo, José. Rodolfo usava todas as armas para despersuadir o seu querido amigo daquilo que ele considerava quase como morte certa. Sabia que a superioridade bélica dos alemães estava a devastar as forças da aliança. Nem penses nisso, Rodolfo, até que nem era certo se nos encontraríamos juntos na frente de batalha. Para além disso, tu tens a responsabilidade da família, para não falar do teu passado. Acho que já passaste por muito sofrimento. Não precisas de participar nem assistir a mais graças. É a altura de aproveitares a fortuna que Deus te pôs nas mãos. Passada uma semana, Rodolfo assistia ao seu único amigo da sua geração partir para a frente de batalha. Depois da destituição de Afonso Costa, a junta militar destituía igualmente o Presidente da República, Bernardino Machado, que foi obrigado a partir em exílio, e Sidónio Pais assumia as funções de Presidente da República, desta República Nova, como foi depois apelidada. Nos meses que se seguiram, os partidos políticos viviam num clima de insegurança e incerteza sobre qual era o futuro que os esperava. Essa apreensão iria acentuar-se com a ambiguidade política de Sidónio Pais, que, para além de presidencialista, também alimentava um espírito elitista baseado no seu carisma pessoal. A presença da junta militar revolucionária também deixava transparecer certos traços de autoritarismo, dado que a evolução política do país continuava a ser controlada por aquele organismo. Vivia-se o começo da primavera de 1918. Durante estes primeiros meses de indefinição política, Rodolfo tinha-se dedicado mais à sua família na tentativa de harmonizar o ambiente com a mesma. Artur começava a crescer e também a dar a sua opinião, sobretudo quando exigia a sua presença. Nesses momentos, Rodolfo nunca dizia não ao seu filho e arranjava sempre tempo para lhe dar atenção. Não queria repetir alguns erros do seu pai, embora não se pudessem comparar esses dois contextos. Pensava que a ausência de um dos pais poderia ferir tanto ou mais do que uma agressão física e que finalmente se poderia transformar num traumatismo emocional. Nesse fim de semana, Beatriz disse-lhe que iriam passar parte da tarde de domingo com a sua mãe e que tinham sido convidados para jantar. Aparentemente, a sua mãe tinha vontade de passar uns momentos com o seu neto Artur e, para esse efeito, tinha encontrado uma pessoa para ficar a tomar conta do café durante esse período de ausência. À hora de jantar, Dona Manuela, a mãe de Beatriz, encetou mais uma das suas conversas para tentar denegrir ou minimizar o mais possível a presença de Rodolfo na vida da sua filha. Isto não se dava somente por causa das suas atividades profissionais, mas igualmente devido à sua participação política no grupo anarquista. Então, Rodolfo, o que é que me diz à junta militar e os seus dirigentes? Ele já sabia que tinha que tentar ser o mais diplomata possível. Isto se a sua paciência o permitisse, e se o fizesse era para não apoquentar Beatriz e provocar mau ambiente ao seu filho. Não há muita coisa para dizer, Dona Manuela, exceto que tudo continua muito indefinido devido à ambiguidade de Sidónio Pais. Ambiguidade? Até acho que ele é bastante claro nas suas decisões. Deus queira que as velhas tradições voltem a reinar neste país. É uma vergonha para os portugueses o que os republicanos e democratas fizeram deste país. Só se vêem greves por todos os lados, continuou Dona Manuela. Eu já sei que a senhora tem uma inclinação para a causa monárquica. Não precisa de estar sempre com essa conversa cada vez que nós a visitamos. Deve pensar que as greves e as outras manifestações populares são o resultado desta guerra que atravessamos. Se estamos a participar na guerra é porque os democratas assim o quiseram. Enviar os nossos filhos para a morte?
Nem o nosso rei decidiria uma coisa dessas. Pobres mas felizes. Já viu o que é que se passou com as nossas tropas? O país está de luto. Monárquicos, republicanos e democratas, até vocês anarquistas devem sentir isso. Nesse mês de abril, as tropas que faziam parte do corpo expedicionário português tinham sido alvo de uma tremenda chacina quando na Batalha de La Lys, em que milhares de soldados do 6º Exército Alemão investiram contra as linhas de defesa. Sim, Dona Manuela, eu sei perfeitamente que isso aconteceu. Resta saber quem é que contribuiu para essa chacina. Para a sua informação e segundo o que se consta, foram os ingleses que nos abandonaram sabendo que iríamos ser massacrados pela superioridade numérica do inimigo, o que não é uma boa imagem para a monarquia inglesa. Nesse momento, Beatriz começou a ficar um pouco preocupada porque sabia perfeitamente onde é que aquela conversa iria chegar. Conhecendo o feitio do Rodolfo e o da sua mãe, era só uma questão de tempo. Não comecem a desentender-se mais uma vez por causa da política, por amor de Deus. Não há nada a fazer, vocês não aprendem. É sempre a mesma coisa com vocês os dois. Isso é propaganda dos anarquistas e de todos os que estão interessados em denegrir a imagem da monarquia. Os monárquicos sempre foram bons combatentes, bravos e corajosos. Não sei porque é que você não se alistou, porque era a sua obrigação. Exclamou Dona Manuela com uma certa irritação na voz, e o que fez Beatriz intervir mais uma vez sem nenhum sucesso. A conversa já ia longe demais para poder ser contida. Era isso que a senhora queria, não era? Se eu tivesse morrido nessa chacina, a sua filha já podia voltar para a sua casa outra vez. É isso? Mais vale dizer que deseja a minha morte, gritou Rodolfo, levantando-se subitamente da mesa de jantar. Desculpa, Beatriz, mas não posso suportar mais este cinismo e hipocrisia da tua mãe. Foi a última vez que pus os pés nesta casa. O pequeno Arthur começava a estar assustado e com lágrimas nos olhos. Já na rua, Rodolfo não podia conter a sua ira, ao ponto dos transeuntes começarem a notar a sua presença e a sua raiva. Beatriz seguiu-a com Arthur ao seu colo. Rodolfo encontrava-se demasiadamente nervoso para que ela o confiasse aos seus cuidados. Desta vez é definitivo, Beatriz. Tens que decidir entre a tua mãe e a minha pessoa. Estou fartinho disto, de tudo o que eu tenho que aturar da tua querida mãezinha. Já sabes que ela é assim, Rodolfo, até comigo. Se não fosse por causa do Arthur, que não tem culpa, nunca mais o deixaria pôr os pés nesta casa. Ela vale-se do pequeno para impor a sua presença e a sua maldade intrínseca. E já viste a ousadia de me criticar por eu não ter sido alistado no corpo expedicionário? O que é que tu pensas disso, Beatriz? Também me criticas por não ter feito parte das nossas tropas? Não penso uma coisa dessas, Rodolfo. Como é que eu poderia desejar que tu partisses para a guerra? Para o Arthur ficar sem pai e eu sem ti? Sei perfeitamente que não te chamaram se não tinhas ido. E também porque não nos querias deixar logo no princípio da nossa vida em comum. Eu devia ter acompanhado o José. Já não se colocavam questões destas se eu o tivesse seguido. Beatriz não lhe respondeu. O decorrer do ano foi bastante agitado em termos políticos. Depois de verificarem a incapacidade do Estado de recuperar as tropas do corpo expedicionário português, as contestações ao poder instituído por Sidónio Pais multiplicaram-se por todo o país. Durante o verão desse ano, as greves sucediam-se e despoletaram inúmeras manifestações que cada vez mais se revestiam de violência e agressão, ao ponto de ser decretado o estado de sítio em 13 de outubro daquele ano. A 11 de novembro de 1918 era anunciado o fim da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do armistício. Esse facto apaziguou os ânimos no contexto político português, mas essa situação não se manteve muito tempo. A 14 de dezembro de 1918, Sidónio Pais era assassinado na estação do Rossio por um militante republicano. Dados estes acontecimentos, Rodolfo recomeçou a sua frequência assídua nas sucessivas reuniões que o grupo anarquista promovia, o que não consolidou a sua vida familiar. Para agravar essa situação, José ainda não tinha voltado da guerra, apesar dele, da sua família e de Beatriz se dirigirem inúmeras vezes aos ministérios e quartéis na tentativa de saberem do seu paradeiro. Depois da guerra terminar, muitos soldados tinham sido considerados como desaparecidos e as listas daqueles que tinham perecido ainda não estavam completas devido à falta de informação sobre o seu eventual estatuto de sobreviventes, prisioneiros ou desaparecidos. Esta situação provocava logicamente um desespero e angústia enormes a Rodolfo e restantes amigos e família. Apesar de Beatriz tentar ocultá-lo,
Rodolfo sentia nela uma intranquilidade constante e sabia qual era a sua origem. Nas vésperas do Natal desse ano de 1918, Portugal encontrava-se numa situação política catastrófica, onde o risco de uma guerra civil era iminente. Este contexto ocorria logo após o período de precariedade que se vivia e como consequência da Primeira Guerra Mundial, do qual era ainda muito precoce recuperar. Agora é que estamos mesmo nas mãos dos militares, Rodolfo, desabafava Tony. O Canti Castro convidou o Tamagnini Barbosa para chefiar o governo e eu não sei ao que é que isto vai conduzir. Existem várias fações militares a considerar e a situação está a ficar muito confusa. Provavelmente temos que nos preparar para o pior. Ouvi dizer que se constituiu uma junta governativa militar no Porto e isso está a causar problemas com esse Barbosa. No meu entender, estamos a caminhar a passos largos para uma guerra civil, Tony. Essas juntas militares são extremamente reacionárias e pró-monárquicas. O grande perigo é esse. Tenho a certeza que brevemente vamos receber instruções para apoiar a facção militar para a República Velha, Rodolfo. Desta vez tem que me deixar acompanhá-lo, Tony. Por favor. Tu agora tens responsabilidades. Eu nem me poderia perdoar se te acontecesse qualquer coisa. É por causa do teu amigo José que queres fazer isso, não é? Tens que pensar que ele não é uma criança. E não te podes recriminar se lhe tiver acontecido qualquer coisa. Esta angústia e incerteza sobre o seu paradeiro está a acabar com a minha paz de espírito, Tony. Nunca deixes de pensar que eu deveria ter acompanhado. Sim, talvez seja por causa dele. Mas mesmo se assim for, isto não é nada comparado com uma grande guerra. Vai, mas é para casa, Rodolfo. É véspera de Natal e temos que nos juntar às nossas famílias sem dar a entender as nossas preocupações. Ele abraçou fortemente o seu patrão e amigo e dirigiu-se à casa onde Beatriz o esperava com ar inquieto. Uma preocupação constante por saber que era impossível lutar contra a sua mentalidade aventureira, contra o seu espírito anárquico que se sobrepunha à sua própria família. Nessa noite, Rodolfo preparou o jantar. A consoada de Natal de 1918 foi passada entre os três, sorrindo o mais possível para esconder as suas saudades de José, a quem fizeram um brinde, desejando que ele voltasse em breve para casa. O novo ano começou atribulado em termos políticos. A Junta Militar do Norte tenta negociar com o governo que não concordaria com a mesma, atribuindo o comando à Divisão Militar de Vila Real a um general republicano. No dia 3 de janeiro, uma coluna militar era enviada contra a divisão de Vila Real, assumindo-se como defensora dos ideais sionistas. Para evitar uma guerra civil, Tamagnini Barbosa acabaria por ceder a algumas exigências da Junta Militar do Norte. Um novo gabinete seria constituído, mas resultaria na impopularidade de Barbosa, acusado de ser cúmplice com a política das juntas militares. A 12 de janeiro, Rodolfo mais os seus camaradas anarquistas e de outras tendências opostas à Junta Militar do Norte fariam parte de uma movimentação liderada por oficiais e que tinha por objetivo persuadir as tropas de infantaria e artilharia sediadas no Castelo de São Jorge de se juntarem aos oponentes às juntas militares. No mesmo dia, civis e centenas de marinheiros manifestavam-se no Arsenal da Marinha de Lisboa, mas todas estas iniciativas iriam acabar em insucesso. No dia 13 de janeiro, Lisboa estava sob o controle das forças militares reacionárias. Neste contexto político-militar, a possibilidade de um golpe de Estado da parte dos monárquicos era um facto que provocava uma profunda preocupação nas correntes democráticas de esquerda, mesmo nos leques da direita moderada. A 19 de janeiro era restaurada a monarquia do norte do país, depois de esgotadas todas as tentativas de apaziguar os ânimos e evitar uma confrontação militar. As cartas estavam na mesa e era o momento de reagir contra a restauração monárquica. 3 dias depois, na cela anarquista, Tony transmitia aos seus camaradas as últimas ocorrências relatadas pelos seus superiores. Amigos e camaradas, estamos a atravessar um momento crítico na vida política do nosso país. Peço-vos que estejam disponíveis em termos de mobilização popular quando chegar a altura de nos juntarmos aos republicanos. Todos não somos demais para acabar de vez com esta monarquia de quarteirão, que quer restabelecer o seu domínio a todo o custo. Na realidade, o que é que se está a passar, Tony? Sabemos que existe mobilização civil da parte dos monárquicos aqui em Lisboa? Perguntou Rodolfo. Sabemos que as forças militares reacionárias se dirigiram para o Forte de Monsanto e hastearam a bandeira monárquica, provavelmente para estabelecerem o seu posto militar principal de contacto com o norte do país. Mas, entretanto, o que é que se faz contra os civis monárquicos?
Qual é o nosso papel no meio disto tudo? Não podemos ficar de braços cruzados, exclamou um deles. Devo receber instruções de um momento para o outro. Tenho a certeza que deveremos intervir e apoiar os militares republicanos. Mas isso tem que ser decidido em conjunto. Neste momento existe o risco de cair numa guerra civil. E os riscos a correr são bastantes quando expostos às balas dos rebeldes. Os que tiverem necessidade de passar por casa para alertarem as famílias sobre esta situação, é melhor fazê-lo já. E voltem o mais depressa possível. Os militantes começaram a dispersar. A maior parte seguiu o conselho de Tony. Outros permaneceram no armazém, provavelmente por não terem responsabilidades familiares. Rodolfo olhou Tony sem dizer uma só palavra, aguardando um sinal da sua parte para poder participar na mobilização anarquista. Ele desviou o olhar, dirigindo-se para a mercearia. Vou fechar a mercearia antes que isto se torne uma batalha campal, Rodolfo. De qualquer maneira, as ruas estão quase desertas. Vê se vais falar com a Beatriz e ver o pequenito. Estamos à tua espera. Ele correu a passos largos para casa. Ao entrar, deparou-se com Arthur, que se dirigiu imediatamente a ele. Beatriz estava na cozinha a preparar comida para o pequenito. Não saias de casa com o Arthur, Beatriz. Estamos quase em guerra civil e as ruas podem oferecer riscos para aqueles que forem apanhados no meio destes acontecimentos. Eu trouxe mais comida da mercearia do Tony. Para estares a dizer-me isso é porque tencionas em participar nessa confusão, Rodolfo. Vê lá se eu não tinha razão. Isto está longe de estar terminado. Ainda há muito sangue a correr nestas ruas de Lisboa e no resto do país. Tens de compreender que eu não posso deixar os meus camaradas sozinhos. É a República que está em causa, Beatriz. É também o futuro do Arthur que está em jogo. Ou queres que voltemos aos tempos de miséria? Miséria? Até agora nunca deixámos de ser miseráveis. Não importa se são monárquicos ou republicanos ou democratas. Agora não é momento para estar a perder tempo com opiniões políticas, Beatriz, mas sim para agir e tentar mudar os acontecimentos. Para isso temos que nos juntar às forças republicanas. Tenho que me ir embora, Beatriz. O Tony está à minha espera. O Tony, é sempre a mesma coisa, Rodolfo. Tu não mudas nem nunca mudarás. Anda, vai despedir-te do teu filho. Rodolfo partiu em direção à cela anarquista. Quando chegou, deparou-se com um certo número de caixotes dos quais os presentes estavam a retirar e a distribuir armas. Passada uma semana de participação na mobilização civil anarquista e terem sido neutralizadas as forças militares pró-monárquicas, a ofensiva contra o norte começava. Rodolfo apressou-se a voltar para a família. Tinha um entusiasmo enorme para relatar todos os acontecimentos a Beatriz. Meteu a chave à porta, mas encontrou uma casa vazia.